Eu gostaria de começar, então, apresentando as nossas convidadas. A Cláudia Rodrigues Mafra, ela é servidora da Secretaria Estadual do Distrito Federal, presidente da Câmara Técnica de Segurança do Paciente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ela é enfermeira mestre pela UNB, na linha de pesquisa em gestão da atenção à saúde e organização de serviços de saúde, pós-graduada pela UFMG, enfermagem hospitalar, também pelo Centro Universitário São Camilo, em administração hospitalar, também pela Universidade Nova de Lisboa, no curso internacional de qualidade em saúde e segurança do paciente, professora do curso de enfermagem do Centro Universitário de Brasília, e é isso. E também temos a Juliana Alberti Marchesi, né, ela é dentista na Estratégia de Saúde da Família, Pasqualini, no município de Sapucaia do Sul, né, mestre em ensino na saúde, e especialista em saúde pública, né? A gente vai começar pela Cláudia, depois a Juliana fala e a gente tem um espaço de interação com os participantes. Sem mais delongas, Cláudia, por favor, bom dia. Olá, gente, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Me deram só 15 minutos, vou tentar ser o mais sucinta possível, porque é muita coisa, né? Ainda mais nessa época de pandemia, o que é que nós fizemos aqui no Distrito Federal, né? Em termos de APS, em termos de hospitalar. Bom, eu tenho que só que explicar como é que funciona aqui no Distrito Federal, como é que é dividido a saúde aqui, para vocês entenderem tudo que os nossos planos que nós fizemos, na atenção à saúde, tanto do servidor, como também a assistência ao paciente neste momento de pandemia. Foi isso que foi me pedido. Então, Brasília, né, a Secretaria de Saúde aqui, ele é dividido em 7 regiões de saúde, tá? Então, para dar maior o quê? Autonomia administrativa e melhorar o atendimento, a dinâmica do atendimento à população. Então, como que funciona essas 7 regiões? Tem os superintendentes, que eles são responsáveis, e aí tem os diretores, que a gente chama de DAs, diretores administrativos, tá? Como tem, aí depois tem os gerentes, tem todo aí um fluxograma, um organograma para fazer esse entendimento de gestão, tá? Então, a população de Brasília, pelo último IBGE, nós somos 2.972.209 pessoas, tá? Então, as estruturas da SES são região saúde central, região centro-sul, norte, sul, leste, oeste e sudoeste. Então, para dar essa autonomia a esse superintendente, para poder ele fazer atendimento melhor a essa região. Essa região atende tanto a hospitalar, como também a RUI e como também a atenção primária, tá? Então, o superintendente é como se ele tivesse um guarda-chuva e ali debaixo todo mundo estaria a hospitalar, a atenção primária e a RUI também. Só que a RUI agora nós tivemos uma descentralização que passou para uma OAS, tá? Então, nisso aí, nós criamos um comitê de monitoramento, tá? A saúde dos servidores no enfrentamento ao Covid-19 no âmbito da SES-DF, né? Então, são algumas orientações, algumas diretrizes a serem desenvolvidas a níveis locais. Então, a gente passa isso, então, esse comitê, ele passa para o superintendente, então, ele tem que disseminar todas essas metas, todas essas ações em relação aos servidores e em relação o que pode ser feito para nós recebermos esse paciente. Então, são recomendações de proteção, tanto dos trabalhadores de saúde no atendimento ao Covid, né? Então, foi desenvolvido algumas metas, então, tipo, definição de instalação de espaços de acolhimento e triagem, tanto isso significa para hospitalar, como para a APS, como para a RUI, tá? Então, de quem que é a competência, igual eu falei com vocês, do superintendente da região, que tem que disseminar essa educação, tá? Então, promover condições adequadas à higienização das mãos dos usuários e dos servidores. Aí, nós temos a manutenção de espaços de espera com ventilação abundante e natural, a movimentação da área de isolamento, a sinalização de entrada do quarto, né, ou enfermaria, ou então a área de isolamento, esse paciente na APS que vai ser atendido, aquele primeiro momento que é feito, né, a instalação
nós orientamos a instalação de barreiras físicas com placas de vidro, acrílicos ou janelas, ou fitas de atendimento ao usuário, né, e também para proteger o nosso servidor. Aí nós fizemos alguma adoção de classificação de áreas, de ambientes, para que esse paciente da PS chegue, está com sintoma gripal, ele vai para um local, e que aquele outro paciente que só vai ser no atendimento normal, que ele está indo procurar a atenção mesmo da saúde dele, sem ter nada respiratório, ele tem que ser isolado, né, tem que ser separado para que não haja a contaminação, né. Então, nós fizemos também, dentro dos hospitais, espaçar quais são dentro da PS também, que nós temos aquele funcionário que fica o dia inteiro, espaçar quais são as mesas de refeitório com o mínimo de 2 metros, disponibilizar a cadeira para cada um. Nós fizemos na hospitalar, é feita uma contratualização em termos de fornecimento de comida, né, de refeição. Então, eles estenderam os horários, e nós tivemos várias ideias legais que a gente porque depois esse comitê, ele sai averiguando se essas metas que foram colocadas por superintendente, se eles conseguiram cumprir, né? Então, a gente está lá para auxiliar, não é uma auditoria, nada de punição, não existe isso, nós estamos lá, assim, para ter uma visão ou levar uma experiência de um local para outro, tá? Então, que foi satisfatória e que foi efetiva e que foi uma exitosa, ok? Então, a gente falou assim, olha, vamos desligar bebedouro, vamos permitir que as pessoas usem por meio só descartáveis. Nós fizemos também outras coisas, né? Nós partimos que nesse momento que nós estamos vivendo, único, né? Infelizmente, nós fizemos também que pedimos o auxílio, que eles fizessem uma educação em saúde aos nossos servidores e também aos nossos pacientes. Querendo ou não, a gente começa a educar também esse paciente e esse servidor, né? Por mais que a gente fique ativo o tempo todo, nós temos que estar lembrando, né? Então, nós colocamos algumas metas também para eles fazerem, as superintendências tomarem as atitudes e eles correrem atrás, né? Na higienização das mãos, o manejo na hospitalar, o manejo de corpo no contexto do novo coronavírus, a noção de etiqueta nos serviços de saúde, o uso de EPI. Então, assim, a gente observou que na APS estamos fazendo alguns exames, algumas APS sim, tá? E no hospital também, né? Nos hospitais também, alguns hospitais. Então, já tem trabalhos já renomados, comprobatórios, falando que a maior infectividade e contaminação dos profissionais de saúde estão na paramentação e na desparamentação. Na desparamentação, né? Paramentação já está tudo estéril, sem problema nenhum. Então, nós começamos aqui a nos preocupar muito com isso, com o uso de EPI, fazemos insistentemente treinamentos com a desparamentação, e aí a gente saiu copiando o que um fazia, de uma região fazia para outra, né? Nós colocamos vários cartazes, olha, primeira etapa, tire isso, higienize as mãos, segunda etapa, tire aquilo, higienize as mãos. Então, nós vemos passo a passo, e nós colocamos os locais aonde as pessoas fazem a desparamentação. Nós averiguamos todo tipo de atualização, de precaução. Então, assim, a gente já, todo dia é uma coisa nova que acontece, ninguém sabe nada do Covid, ninguém sabe, né, o mundo está meio, os pesquisadores ainda estão perdidos, o que era ontem, peraí, não é hoje mais, o perfil que matava não é hoje, a gente está vendo um outro perfil. Então, a cada dia a gente está descobrindo, né, a lidar com isso, né. Então, foi isso que as superintendências, nós, em termos de comitê, a nível central, nós fizemos para que eles disseminassem. E aí, Cláudia, o que é que a gente fez mais específico ainda, além de tudo isso que nós fizemos, criamos barreiras,
averiguamos em todo o setor se ele está em congruência, a segurança, tanto a gente se preocupou muito a segurança do servidor, como a segurança daqueles pacientes que vão em busca de uma assistência que não seja COVID, tá? Então a gente está percebendo que essas pessoas, elas estão ficando com medo de procurar ajuda, né? E a gente está tentando, alguns hospitais aqui no GDF, eles foram específicos, né? No princípio, eles foram designados para o recebimento de pacientes COVID. Aí o que foi uma surpresa muito grande, né? Que a infecção desses primeiros hospital que foram designados, esse vai ser o hospital recebimento de COVID, que vem da RUI, que vem da atenção primária, que vai ser feito essa referência e contra-referência. Nós percebemos que os funcionários, eles foram muito capacitados e nós tivemos um nível de infectividade, de contaminação desses funcionários mínima. Aqueles hospitais que, a princípio, eles não foram designados para recebimento, não, vai ser só aquele hospital, a gente percebeu que a contaminação dos funcionários foi enorme, tá? Então, assim, o que foi? O que a gente tirou de exemplo? Aqueles que estavam preparados, aqueles que foi a educação continuada, o núcleo de segurança foi muito presente e eles foram conscientizados que eles iam receber, nós não tivemos quase nenhum tipo de contaminação. O outro achou que não receberia, a gente está sabendo que hoje em dia, gente, não tem mais quem vai receber e quem não vai receber, é todo mundo recebendo, inclusive a atenção primária. Aí, quando chegou na atenção primária, nós tivemos, eu tenho algumas reuniões com o pessoal que trabalha com a qualidade também da segurança do paciente, né? Então, foi feito umas orientações para referências de urgências originadas da atenção primária. E aí, criou-se uma regulação de atendimento pré-hospitalar secundário no âmbito de SAMU e das regiões que vão dar suporte a esse paciente da atenção primária, tá? Então, qual foi o objetivo que a gente fez na atenção primária, nesse outro braço, né, que se estendeu? Orientar o serviço de atenção primária, a rede de urgência, né, e a diretoria dos hospitais de referência, central da regulação, quanto aos fluxos de referência das situações de urgência e emergências originados da APS, a fim de que, gente, facilitar o enfrentamento do novo coronavírus e de responder quais são as necessidades de saúde prioritária. Então, foi criado algum fluxo para o pessoal da atenção primária, um fluxograma com estratificação de gravidade de caso suspeito, ficou muito legal, entre leve, moderado, grave e crítico, então falando quais são as condições desse paciente, e aí foi a referência e regulação das urgências e emergências conforme a estratificação de gravidade, né? Então foi feito esse fluxograma com estratificação, e depois foi feito, aí a gente, porque ainda está muito incipiente, né, a segurança do paciente na atenção primária, e o que é que nós oportunizamos nisso daí? Comunicação efetiva. Como é que está sendo esse primeiro passo da comunicação efetiva na atenção primária? Um formulário de transferências de cuidados, então, referência, suspeito, confirmado, COVID-19. Então, que aí foi assim, está sendo o pontapé de nós realmente tentarmos iniciar a atenção, a segurança do paciente na atenção primária. Então, foi com comunicação efetiva. Então, nós criamos esses formulários, né, fazendo a maior descrição possível, nós pegamos a metodologia SBAR, tá, e nós tentamos fazer passo a passo dessa referência e contra-referência para os hospitais, para as referências da APS, né? Eu não sei se fui clara, se eu fui rápida demais, Thiago, mas... Ótimo. Eu queria deixar, assim, foi bem sucinto, só para vocês entenderem, e a gente fica no chat logo depois da exposição. Perfeito. Eu estou fazendo várias anotações aqui, e depois a gente vai ter um tempo para conversar, Cláudia. Muito obrigado, acho que foi bem claro. Agradeço.
Agora eu gostaria de passar a palavra para Juliana. Juliana Marquese, por gentileza. Oi, então, bom dia a todos. Bom Eu sou a dia. Juliana, então, trabalho na Estratégia de Saúde da Família de Sapucaia do Sul, Pasqualini. O nosso município, tá, faz parte da grande região metropolitana. O nosso panorama, assim, de hoje, na pandemia, de como está, né, nós temos 856 casos e 27 óbitos, uma incidência de 606,8 para cada 100 mil habitantes, né? Uma letalidade aparente de uns 3,1%. Então, assim, é um pouco alto, né, por ser um município pequeno, mas lá a gente, falando de um panorama geral, assim, né? Então, nós temos a atenção primária, a maioria tem saúde bucal, né? A gente, o que eu percebo, assim, da odontologia na PS, né? Agora a Cláudia falou bastante da parte de gestão, né? Como a gestão se organiza, assim, o que eu vou trazer hoje, assim, é bem a prática, bem o que eu vivencio na prática, né? Que é difícil muito, assim, essa parte do distanciamento dos funcionários, isso eu percebo, pelos ambientes que se formam, né? Pela forma, a gente tem, por exemplo, uma cozinha super pequena, a gente tem os consultórios com espaço, né? Tem uma recepção com espaço, mas não todos os postos têm isso. Tem locais que não tem nem algum refeitório, assim, para as pessoas têm que comer nos consultórios, né? Nos intervalos. Então, a gente percebe essa dificuldade, né? E falando na parte de segurança do trabalhador e segurança do paciente, que é o que a gente está tentando mais agora, manter essa, né, não ter aglomeração também dentro da unidade de saúde. A gente fez o distanciamento na rua, vai recebendo as pessoas, né? E falando bem assim da odontologia, a gente percebe que o que foi nosso Conselho Federal, né, determinou que para a gente não, que a gente fizesse só procedimentos de urgência e emergência, né? Que os procedimentos seletivos não fossem feitos nesse momento. E eu acho que é uma coisa bem complicada, porque essa parte de urgência e emergência em cada colega interpreta da sua forma, né? Ele vai, para mim, um dente anterior quebrado é uma urgência, e para um colega não, né? Não é, porque não está com dor, né? Então, isso eu medicar um paciente assim não vai fazer diferença, né? Então, a gente acaba, nesse procedimento, tu acaba tendo que usar o motor. E aí, tu acaba tendo que vai ter o aerossol, né? Que é a nossa principal fonte de contaminação. Então, assim, foi pedido muito para não se usar, né? O máximo que pudesse, o motor, enfim. Acho que sim, que a gente consegue muitos procedimentos fazer isso, mas eu acho complicado não usar, né? Então, assim, acaba que a gente tem que... essa parte do EPI é muito importante, né? Eu acho que isso é o principal foco, assim, porque as dores de dente não vão deixar de aparecer, lesão de câncer de boca não vai deixar de aparecer por causa da pandemia, né? Então, a gente, além da segurança do... Então, a gente tem que garantir a segurança do paciente também, né? Não só do trabalhador. Então, a gente frisa muito a higienização do ambiente, dos instrumentos que a gente tem, né? Dos EPIs, então a gente usa, quando vai usar o motor, o jaleco descartável, a face shield, né? A N95, o óculos de proteção, né? Então, a gente frisa nisso, assim, deixa o paciente de máscara até o momento de sentar na cadeira, ali a gente tira a máscara do paciente, faz o procedimento, depois já pede para se levantar e colocar a máscara de novo, assim. Então, a gente tenta fazer toda essa cadeia para que a coisa não piore, né? E aí, além disso, né, foi, além dessa parte de urgência e emergência, a gente começou agora, né, começou a se ter os testes, né, cada vez agora está crescendo mais o número de testes que estão vindo para a unidade, para a atenção primária. Então, primeiro vieram os testes rápidos, né, que a gente conseguiu cada vez ampliar mais o critério para testar as pessoas, né. Então, isso, na verdade, fica muito a cargo do médico e enfermeiro.
E como começou a acontecer que a vigilância ia nas unidades de saúde testar esses pacientes ou agendava na própria casa do paciente para fazer o PCR, eles começaram a não ter pernas, né? Pelo número de casos que começaram a aumentar, né? Então, agora, nós, dentistas, estamos sendo treinados para coletar PCR, né? Então, começou agora, eu ainda não fui, você amanhã. E assim a gente vai capacitar, ajudar a capacitar os colegas médicos e enfermeiros para também fazer essa coleta caso o dentista não esteja na unidade ou não consiga fazer isso, né? E aí cada atenção primária vai conseguir ter a liberdade de ter a sua organização de como vai fazer essa testagem, né? E então, assim, a gente vai começar a fazer isso, né? Só que ao mesmo tempo que eu acho que sim, que eu acho que é importante, né? A gente se disso e os dentistas também tentarem fazer isso, porque a gente faz parte de uma equipe, né? E a atenção primária, a gente acaba fazendo muitas coisas além, né, da sua profissão, assim. Eu acho, a gente vai começar eu acredito que a odonto ao mesmo tempo perde um pouco do espaço conquistado, assim, sabe? Porque eu acho que a odontologia, os trancos e barrancos, assim, foi ganhando espaço na atenção primária, né? Muitas unidades de saúde a gente não tem saúde bucal, né? Ali a maioria tem, ainda bem, assim, eu acho que cada vez está se valorizando mais, né? Mas a gente percebe que é mais ou menos assim, já que vocês, né, já que fazem urgência e emergência, então, né, vamos só isso, né? Então vamos colocar mais uma coisa para ser feita, né? Eu acho que a gente tem que ajudar sim, tem que fazer sim, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar a odontologia perder esse espaço tão difícil conquistado, assim, né? E a gente sabe que é uma coisa muito complicada, porque uma dor de dente é incapacitante, né? Então, assim, a população em geral ainda precisa muito da odontologia, né? As pessoas ainda têm muitas necessidades odontológicas, né? Então, essa parte dos tratamentos eletivos e urgência e emergência, eu acho que a gente não pode deixar de fazer isso, né? Por causa da pandemia também, né? Eu acho que a gente tem que tentar ter um paralelo, porque senão vai acabar se perdendo esse espaço importante, né? E ainda mais que é um espaço que a contaminação está super alta, assim. Então, a gente teve que conversar muito, explicar muito a importância da N95, que nem todos os... A gente, porque tem, né, um período para poder usar a N95, não se troca diariamente, né? Para nós ali, pelo menos, né? A gente tá fazendo dessa forma para otimizar também as coisas. É muito importante, assim, que no momento que ela vai extraviar muito fácil, a importância da gente ter essa garantia do EPI, do jaleco descartável, para poder que as coisas não se espalhem, da higienização sempre, né? De ter uma cadeia de procedimento de higiene boa, né? Para que não aconteça a disseminação do coronavírus, né? A outra coisa que a gente tem feito também, que eu acho que está sendo bem válido lá na nossa atenção primária, em outras unidades, é que a gente tem feito um mutirão na rua. A gente passa com as agentes de saúde, que elas fazem as visitas, e elas estão autorizadas a só não entrar dentro da casa do paciente. Então, a gente vai, e semana passada até eu fui junto com elas, orientando as pessoas, perguntando nas casas se tem alguém doente, como que eles estão, né, de saúde, se eles sabem o que tem que ser feito, quando que tem que procurar a unidade de saúde, né? Então, a gente tem feito isso e eu acho que isso está sendo bem válido, assim, porque as pessoas ficam orientadas, né, sabem quando procurar, sabem que se tem uma urgência odontológica, elas podem procurar, né? Tem essa liberdade, qualquer dúvida podem ligar para o posto também, que a gente vai esclarecer por telefone, tentar sair o menos possível, mas se for necessário, tem que procurar, né? Porque não adianta ficar em casa sofrendo, ou pensando que daqui a pouco vai melhorar, ou tá com a pressão descompensada, com um diabetes descompensado, e aí também vai acabar tendo um outro problema de saúde, né? Então, eu acho que mais ou menos está sendo esse o nosso dia a dia, né, da atenção primária. Acho que agora também algumas outras
dúvidas a gente vai esclarecendo agora também no chat também, né? E se tiverem alguma outra dúvida também. Perfeito, Juliana. Muito obrigado. Eu acho que as falas foram bem claras e bem complementares, né? Eu acho que agradeço bastante tanto a fala da Cláudia quanto a da Juliana. E, pessoal, por gentileza, quem quiser falar pelo chat ou quem quiser também falar com uma pergunta por áudio, nos sinalize. Eu já vi que a Solange, né, solicitou aqui, deixa eu ver, o protocolo, né, dos fluxos lá de classificação de risco, o formulário de referência, né, para a Cláudia. Até comentei ali no chat para a Cláudia também, se puder nos disponibilizar, a gente coloca no ambiente virtual de aprendizagem, que daí todos os participantes do projeto terão acesso, né, e a Cláudia já sinalizou que sim, então te agradeço, e a gente, na sequência, pode colocar esse formulário ali. Em relação à questão da fala da Juliana, a Fabiane comentou que a odontologia ficou sem realizar muitos atendimentos, a população necessita de assistência. Vejo que o público não fez, o particular não faz e o particular faz, pois os EPIs estão sendo fornecidos, né? Acho que o desafio do EPI ainda é um desafio que a gente vai, talvez, não sei se em algum momento a gente vai superar, né? A gente vai ter que lidar com ele ao longo de toda a pandemia, porque em alguns momentos ele está sempre, na maioria dos momentos ele está presente, né? A Renata também colocou da odontologia minimamente invasiva, ganha muito espaço nesse contexto, e por enquanto estamos aguardando mais comentários ali no chat. Diga, Cláudia. Sobre esse, quer dizer, eu falei tão rápido, né, que faltou muita coisa, né? Claro. Nós temos recebido muitas doações, tá? Tanto do Ministério da Saúde, como a Fundação Itaú. Então, todos os EPIs, eles passam, né, pelo crivo do Núcleo da Medicina do Trabalho, tá? E eles passam também por crivo, assim, nós temos recebido máscaras chinesas que não dão para assistência, mas não dão para assistência hospitalar, mas dá para o pessoal administrativo, tá? Que consegue superar aí 93%, 94%, alguns capotes, né, alguns aventais também que chegaram da China para a gente, que também aí passa, tudo sempre passa pelo crivo da medicina do trabalho e da CCH. Então, assim, nós estamos vivenciando, assim, que a matéria-prima, quase toda ela é importada, todo mundo foi pego de surpresa, e outra coisa que aconteceu também, que no hospital privado a gente vê muito as auditorias acontecendo, né? Então, auditoria mesmo de material, de MatMed, e que na saúde pública não existe isso, porque né, quem vai pagar? O governo é que paga a conta mesmo. E lá no privado, não. Eu tenho um plano de saúde, ou eu tenho o paciente que paga essa conta. Nós observamos, gente, que a demanda, as nossas superintendências, os nossos DA, nossos diretores administrativos, eles estão comunicando, eles estão conversando um com os outros. Então, eles estão fazendo reuniões multiprofissionais, coisas que não se via antes, hoje é visto. Eles sentam toda semana para ver, ele faz um brainstorm, então eles fazem o que nós tivemos de semana passada, o que nós podemos melhorar, então eles programam sempre a semana. Então, essa conversa que não existia, a gente está percebendo que agora eles estão sentando na mesa e estão traçando as estratégias. Isso foi uma coisa, assim, é ruim a pandemia, mas foi um ganho, porque é reunião multiprofissional, tá? Que vai da segurança, que vai da hotelaria, que vai da enfermagem, que vai do núcleo, que vai CCH, que vai medicina do trabalho, todos os diretores, todos sentam para conversar. Então, isso aí foi um ganho que nós tivemos na pandemia, tá? Que foi excelente, que eles se juntaram para fazer todas essas programações, inclusive de educação,
tá? Cláudia, tem um comentário, uma dúvida, na realidade, que foi direcionada ali, o Celso fez. Como é que vocês fizeram com os profissionais que tinham comorbidades, idade acima de 60 anos, afastaram, desviaram da função e se desviaram, que atividade vocês direcionaram para eles fazerem, né? Acho que principalmente focando nos profissionais da APS, né? Ok, foram todos, tá? Esse aí Uhum. foi incluso em todos. Então, esse material a nível central que eu vou disponibilizar para vocês, ele foi elogiado pelo Ministério do Trabalho, tá? Pelo Ministério Público. Nós somos, foi muito, o doutor Ricardo, que é o membro presidente desse comitê, inclusive hoje ele foi detectado Covid, né? Então, é o seguinte, nós fizemos aqueles funcionários que tinham alguma comorbidade, nessa nota técnica que nós fizemos, nós falamos como é que vai ser o desígnio dele. Ele vai ser, às vezes, desviado, sim, tá? Da função direta da assistência, mas ele pode ser, ou alguns podem fazer teletrabalho administrativo, e alguns foram desviados dentro do hospital para serviços mais burocráticos, tá? Então, não precisava, se tivesse comorbidade, tá? Comprovadamente, então, se mudou-se muito, tá? Do que era antes. Quando, assim, o servidor chegava, se chegava alguém que chegou do exterior, naquele momento da pandemia, o servidor que estava em companhia dessa pessoa já era afastado. Então, gente, foi assim, o dia a dia, ele foi mudando. Então, por exemplo, hoje, ele está com uma pessoa, convivendo com uma pessoa que deu positivo, ele faz e ele se afasta durante, se ele não tiver nenhum sintoma, ele vai se afastar por 7 dias só. Então, tudo mudou. Aí está bem explicado nessa norma técnica, que aí eu disponibilizo logo depois, Thiago, para você repassar, tá? Para todos vocês. Então, teve muita mudança, e outra coisa que foi bem legal também, os nossos DAs, né, os nossos diretoria administrativa, a gente não tinha controle de gestão, não faziam gestão de material, né? Então, até isso foi um aprendizado, tá? Perfeito. Foi um aprendizado para toda a equipe da Secretaria de Saúde. Então, eles têm se comportado de uma forma muito responsável. E outra coisa que eu também achei muito bacana mesmo, porque no princípio da pandemia, os nossos servidores, eles ficaram, todo mundo ficou todo mundo com muito medo, com muita fobia, pessoas que tiveram pânico, síndrome do pânico. Então, nós temos algumas experiências exitosas que criaram, em algumas regiões, a saúde mental do servidor. Então, foi muito legal. Então, assim, que a gente precisa ter um distanciamento social, tá? Mas a gente não precisa ter um distanciamento afetivo. Então, como é que isso foi feito? Foi feito roda de violão, de cântico, alguns conseguiram colocar uma psicologia, dando assistência àqueles funcionários que estavam mais afetados psicologicamente, tá? A parte da psiquiatria, então, aí foi um ganho muito grande. Então, eles criaram ambulatórios para os próprios servidores. Isso também foi outro ganho. Perfeito. A Luciana está me perguntando assim, antes de seguir, queria pegar o gancho nessa parte da saúde mental e do medo que tu comentou, antes de passar para a pergunta que a Luciana colocou ali, pegar um gancho nessa tua fala e perguntar para a Juliana, que está na ponta, como é que está sendo essa questão do profissional mesmo, né? Porque eu sou médico, pediatra, e eu imagino que o profissional dentista, a exposição, né, de ficar perto de uma boca aberta nesse momento, mesmo com EPI, pode ser bem desafiador. Eu falo porque no primeiro paciente que eu fui examinar sabidamente COVID, né, que eu já sabia, mesmo tomando todas as medidas, tomando todas as precauções, eu já
é difícil, né? Porque a questão emocional, psicológica, ela nos acompanha sempre. Como é que está sendo isso na APS, Juliana? Esse processo está sendo feito algum tipo de trabalho também? Assim, é bem interessante, assim, essa tua fala, né, essa tua pergunta, porque eu percebo, falando no paciente primeiro, eu percebo uma mudança, assim, muito grande, assim, as pessoas vêm com questões de saúde mental, já existia antes, né, agora muito piores, assim, eu tenho tido na cadeira, eu tive desmaios, eu tive vômito, coisa que eu nunca tinha tido nesse período, assim, e de um procedimento simples, assim, eu vou, né, fechar um dente de restauração, a pessoa passando mal, justamente porque achava que não deveria estar ali, que estava ali, não devia estar ali, então todo esse problema, né. E os servidores, assim, eu percebo muito, a gente mudou muito, eu mesmo, né, com bastante medo, claro, no início, assim, alguns sintomas de ansiedade, cada vez que via alguma coisa e via os casos aumentando, meu Deus, o que vai acontecer? E vai superlotar e vai parar na atenção primária, e o que a gente vai fazer, né? Então, eu tenho 2 filhas pequenas, né, que estão longe de mim nesse período, porque a escola não está funcionando, eu não tenho com quem deixar, eu dependia da escola em tempo integral. Elas estão na praia com os meus pais. A minha filha pequena tem 2 anos, ela mamava no peito. Então, assim, foi tudo muito, muito complicado, assim, né? E a gente conseguiu, a gente tem uma atenção ao trabalhador, que eles fizeram atendimentos online, a URGS disponibilizou para nós. Muito legal, eu estou fazendo, inclusive. Faço no meu horário de intervalo e faço online uma vez por semana, assim. Então, a gente conseguiu esse acompanhamento e era aberto. Quem quisesse poderia participar. E eu estou achando super válido, porque para mim está sendo um período muito desafiador, assim, de vida, de família, de tudo. Porque eu vejo elas no final de semana, minhas filhas, quebro totalmente a quarentena, que eu não deveria, porque vejo meus pais, né? Tento ficar ao máximo longe dos meus pais, mas eu não consigo ficar sem ver minhas filhas, assim, então, meu esposo está trabalhando também, então, assim, está sendo bem, bem difícil mesmo. Eu tenho um filho, eu já sei que é dificuldade, então 2, acho que é uma coisa, talvez, assim como a Cláudia colocou essa questão de que a pandemia pode nos deixar alguns legados, por exemplo, a própria reunião, a comunicação, talvez a pandemia, tomara que possa nos deixar essa preocupação mais concreta na saúde do profissional também, né, que eu acho que é uma coisa, a gente às vezes fala muito somente no paciente e esquece, né, da questão do cuidado profissional. Inclusive a Fabiane colocou ali, tem uma preocupação tanto dos funcionários como da população da saúde mental. Tem um funcionário afastado que não tem como colocar em outra função e que apresenta depressão devido ao afastamento. Isso é uma dificuldade que acho que está todo mundo tendo que lidar, né, bem, bem difícil mesmo. Nós temos funcionários que estão, né, que estão afastados com depressão mesmo, gente, mas isso no princípio da pandemia, que como a gente já foi passando esse isolamento social que nós estamos fazendo, a gente já sabia, isso é sabido, que nós vamos ter um enorme quantitativo de pessoas para a psiquiatria, né, para a neuropsiquiatria, porque o negócio não é fácil ficar afastado, né, eu também não tenho familiar, eu tenho mãe, não, meu filho está aqui, minha filha está com o pai dela, mas o meu esposo, ele teve Covid, eu não tinha como afastar, né, então, assim, eu ainda vou para os hospitais, hoje ele vai estar de plantão no setor de Covid, então é complicado isso para a gente, saúde mental, né, então, assim, até gosto de estar em reuniões assim, que a gente distrai. E pegando o gancho nessa fala aqui da questão das preocupações, né, de prevenção, acho que a Luciana tinha colocado uma pergunta ali do gerenciamento de EPIs, né, como Sim. avaliar, porque falou, Cláudia, em relação à questão de doação, enfim, né, tem talvez o quantitativo não seja o problema, mas o desafio é como avaliar a necessidade de cada unidade da APS, né, se tem alguma ação para evitar desperdício também de EPIs. E também não sei, essa pergunta eu posso estender para mim, para ti, Juliana. Vou começar por ti, Cláudia.
Bom, então é o seguinte, nesse comitê que nós fizemos a nível central, tá? Nós contamos com várias pessoas, então com vários multiprofissionais, inclusive a gente, por exemplo, tem pessoas da SULOG, que é uma representação da subsecretaria só de logística. Então ela averigou, né, que faz parte, inclusive que também vai com a gente fazer essas visitas, tá? Que a gente faz visitas 2 vezes na semana, nós fazemos visitas a esses locais para ver como nós podemos apoiá-los. Visitas, então, desculpa te interromper, visitas presenciais ou virtuais? Presenciais. Presenciais. Nós da comissão, em termos de nível, de comitê em nível central, a gente vai presencial. Presencial. Tá bom, obrigado. Tá? Né, tomando as devidas cautelas, aquela toda, mas a gente tem que ir aonde está acontecendo, tá? Para a gente ver mesmo o que nós observamos de um que pode ser aproveitado para o outro, ok? E se as metas estão sendo cumpridas. Então, é o seguinte, essa pessoa que eu falei que é da logística, tá? Então, ela primeiro, o que é que você utilizava? Qual é o seu gasto? Porque a distribuição é em nível central, tá? Qual era o seu gasto? É X. Com a pandemia, então aí eles deram, que pena ela não estar aqui, né? Porque ela poderia explicar melhor, que eles deram sempre o quê? Eles foram aumentando, eles iam dando um índice, eles davam um índice de segurança técnica, eles fizeram um aumento de 15%, depois aí eles acharam, não, vamos aumentar 20%, então eles foram fazendo um estudo e foram aumentando. Então, por exemplo, alguns setores, por exemplo, que faz atendimento a CAPES, a CAPES estava utilizando demais, enquanto um outro setor eles amadureceram essa gestão de EPIs, eles fizeram um gerenciamento muito melhor, eles falaram assim, não precisa mandar essa semana, que nós temos um quantitativo que vai dar, nós já fizemos o planejamento. Então, isso essa pessoa ia lá e ia estudar o que está acontecendo com vocês. Então, ela dá esse suporte logístico também. Tá? Então, aí tem que apresentar como é que foram os atendimentos, como é que vocês estão sendo utilizados, por isso, aquele treinamento que a gente partiu como meta da superintendência. E outra coisa também aqui, Thiago, nós testamos os servidores em massa. Uhum. Entendeu? Nós testamos, aí depois começou de 15 em 15 dias, e depois viu que não era viável. E outra coisa que foi, algumas superintendências, inclusive eles colocaram a telemedicina, tá? Para os servidores. Tá? Aquele que tinha sintomatologia, ele marcava uma consulta pela telemedicina, e aí ele era indicativo de fazer o PCR ou não, tá? Na própria SES. Perfeito. Então, foi a pessoa de logística que fez esse acompanhamento, essa distribuição, e os próprios gestores dos locais, eles começaram, igual eu falei, um ganho que nós tivemos, eles sentaram para começar a fazer gestão. Perfeito. Juliana. Nessa linha de evitar desperdício de EPIs, algum tipo de ação também que foi realizada, que você observou que está sendo efetiva, enfim, porque realmente a gente sabe que a N95, por exemplo, ela tem a gente não vai ter uma por dia ou fazer descartável, né, e acho que o grande desafio que a gente tem nessa pandemia é como ao mesmo tempo, né, fazer esse uso racional, né, mas também sem criar uma barreira para proteção, né, porque na realidade o EPI ele deve ser o tempo todo, né, e às vezes eu vejo que na tentativa de ser racional demais no uso, alguns gestores acabam criando algumas barreiras, né, para esse próprio uso, e o que acaba sendo perigoso, né, então como é que está sendo essa experiência de vocês? Ali a Odonto, né, tem uma particularidade que a gente sempre usou muito EPI, né? Então, assim, é uma coisa que eu percebo a diferença, assim, de higienizar ambiente, higienizar cadeira e coisa, quando o paciente sai, quando o paciente entra, a Odonto tem essa prática, né? Então, isso para nós não mudou, né? E a parte do EPI, de utilizar máscara, enfim.
Então, eu percebo muito, assim, a gente está, assim, otimizando, eles têm um setor de máscaras que é entregue cada mês, no início do mês, é entregue máscaras, então cada profissional recebe 2 N95, cada profissional técnico, e as agentes de saúde e administrativo recebem máscaras cirúrgicas. Então, é dado um quantitativo para o mês para elas usarem. Poderia usar mais máscara cirúrgica, até porque elas saem na rua e acaba umedecendo a máscara, né? Mas está se tentando o mínimo possível. Dentro da unidade, eles pedem para a gente usar máscara de pano em reunião assim, de equipe. E se tu fica no computador, né? E o restante, tu vai usar a tua N95 sempre ali, né? Eu percebo que para odonto ela danifica muito, né? A gente já conversou sobre isso, assim, mas a gente tem a liberdade de solicitar caso achar que a máscara esteja danificada, que achar que não está dando conta esse mês, porque cada sintomático a gente tem que dar a máscara cirúrgica, né? Quando ele entra na unidade de saúde. Então, esse mês foi atendido muitos sintomáticos, eles mandam mais máscaras, assim, então a gente tem isso, assim. Eu percebo muito, assim, dos próprios colegas a dificuldade de usar EPI, assim, de tu ter que ficar falando, tem que usar N95. Tá, mas a cirúrgica é mais confortável. Tá, mas a gente tá num outro período, né? Então, como eu constituo parte da coordenação, assim, a gente tem que ficar assim, né, batendo um pouco, assim, na tecla, assim, nessa questão. Até, eu acho que acontece muito que a gente tem uma prática de que, será que vai ter até o final da pandemia EPI para todos, sabe? Eu acho que fica uma coisa, assim, complicada de se lidar, né? Então vamos poupar agora. Mas, gente, a gente não tem que poupar. E aí a gente vai explicando, né? A gente sabe que a gente precisa trabalhar com EPI, a gente precisa da nossa segurança também, além do paciente. Então, a gente vai, todo dia tem que ficar, né, fazendo essa educação, assim. Agora, as faces, né, que estão sendo usadas, eu tinha conseguido uma doação, porque, a princípio, no início da pandemia, não tinha se falado sobre isso. E eu percebi a importância que isso teria. Eu consegui uma doação para todos na unidade. E aí, em seguida, veio uma doação de empresas, né, maiores para o município. Então, nós todas temos 2, porque no fim a gente teve a doação que eu consegui, e depois aqui o município falou. Eu achei ótima, né, a máscara. Então, assim, mas é difícil de usar aqui e ali. Então, assim, eu acho que está sendo disponibilizado, mas eu acho que o trabalhador da atenção primária tem muito isso, assim. Medo que vá faltar lá na frente, por acho que tantas faltas que a gente enfrenta durante o serviço em geral, assim. Interessante tu colocar isso. Eu lembro, esses dias eu tive uma conversa com um residente justamente sobre isso. A justificativa de não estar se paramentando correto era isso. Eu estava tentando fazer um uso, evitar poupar. E a curiosidade é que esse paciente que ele não quis se paramentar, mas se paramentou porque eu obriguei ele, no dia seguinte veio positivo, né? E a lógica que a gente tem é que a gente também é um recurso, né? Na verdade, o recurso mais valioso é a nossa saúde, né? Também, então, eu acho que esse ponto de economizar com segurança, né? Eu acho que a gente não pode romper essa barreira. O exemplo que eu gosto de dar, às vezes, é o próprio banco de sangue, né? Os estoques estão baixando no banco de sangue, mas não vamos deixar de fazer os procedimentos de segurança por causa disso, né? Então, a segurança é uma barreira que a gente não deve romper. A gente não vai conseguir esgotar todas as perguntas, pessoal, eu já adianto aqui que os participantes que quiserem contato com os nossos convidados, a gente pode fazer esse meio campo sem problemas. Eu gostaria de abrir mais 2 perguntas ali que já foram colocadas, lembrando que a web vai ficar gravada também. A Andrea Grando ali rapidinho colocou se forneciam 2 N95 por profissional por semana ou por mês. Eu entendi que era por mês, né? Por mês. A Juliana falou. E, Cláudia, para vocês tem algum tipo de colocação, assim, ou... Tem alguns locais que fizeram kit semanal, tá? Kit semanal, tá. Uhum. Kit semanal, teve o local que fez kit por dia. A N95, gente, a gente não dá assim para todo mundo, não, tá? Na unidade de internação, assim, como é que fala? É a máscara cirúrgica, porque a N95, ela tem as indicações dela. Se você vai fazer a intubação, tanto é que a gente tem um treinamento de intubação de paciente com COVID específica.
tá? Eu vou deixar, os links estão lá de como tem que ser feito. Então, a N95 não é bem assim, não. Na unidade de internação, eu não preciso disso, tá? Procedimento de intubação mesmo, o pessoal dentro da UTI, ok? Então, eu acho que esses kits também ajudaram a controlar, tá? Foi bem legal. A Adriane fez uma última pergunta ali só em relação à falta de servidores na estratégia nas unidades de saúde, como foi a estratégia, se vocês conseguiram manter os serviços abertos ou tiveram que fechar algumas unidades. Tivemos que conseguir, a gente tem uma coisa aqui que eles fazem plantões extras, que é liberado pela secretaria, tá? Então, assim, lógico que nós tivemos um déficit, tinha dia que tinha mais, tinha dia que tinha menos, né, mas nas UTIs a gente conseguiu manter o número bem estável, dentro da normalidade, dentro da legislação, mas colocando o carro para andar e trocando o pneu ao mesmo tempo, tá? Perfeito. E aqui a Esther ainda colocou a troca de EPIs dos profissionais na UBS, né? Eu acho que, eu não sei especificamente o que refere da troca, Esther, se quiser explicar um pouquinho melhor ali, eu acho que essa periodicidade a Juliana e a Cláudia já nos falaram, né? Mas eu não sei se ela está se referindo à troca quando tem algum problema, alguma coisa. A gente recebeu a N95 dessa forma, justamente por poupar os EPIs, porque eles perceberam que as máscaras cirúrgicas eram muito utilizadas pelos sintomáticos, então eles resolveram dar as N95 para os profissionais que lidam diretamente com o paciente, que vai aferir uma pressão próximo e tudo, por se utilizar menos máscaras do que se usasse a cirúrgica, que a cirúrgica danifica mais rápido, né? Então, esse foi o pensamento da gestão, assim, inicial. Eu acho que ela colocou ali da recomendação de paramentação por paciente por horário. Eu acredito que isso tenha no protocolo também que vocês elaboraram, né, Cláudia, em relação a troca, enfim. E acho que isso é importante, a questão até a Luciana comenta ali, né, realmente lidar com todo o emocional dos profissionais é um desafio, sabemos o que é certo, mas a engenharia dos fatores humanos, ela entra, com certeza, né, simplificar os processos de trabalho, desburocratizar, manter um padrão, né, porque eu acho que esse padronizar, né, esse novo, é muito difícil realmente a gente fazer isso numa velocidade que a situação exige, né, porque a gente está acostumado, eu brinco principalmente com os estudantes, né, eles são cobrados que não estão fazendo certo, mas a gente não deixa claro qual é esse certo a fazer, né? Eu gosto muito daquela frase, naquela expressão de facilitar fazer o certo e dificultar fazer o errado, né? E como que a gente consegue fazer isso para o profissional, né? Com protocolos, com comunicação efetiva, né? Que são tudo estratégias que a segurança do paciente nos propõe, né? A gente já está chegando quando a gente é web, eu esqueci de avisar vocês, Cláudia, Juliana, a gente entra numa outra dimensão de tempo que o tempo passa mais rápido, viu? Então, a gente falar sobre segurança do paciente na APS, o tempo voa. Então, que é muita coisa, né? Muito interessante e a gente acaba... Eu gostaria de abrir a palavra para vocês para alguma consideração final, alguma coisa para a gente poder dar encerramento. Tiago, eu acho que a gente está aprendendo ainda, tá? Eu acho que a gente ainda não sabe nada, né? Então, enfim, né? Não sei, quem sabe numa próxima reunião que nós tivermos, tem outras pessoas que estão trazendo outras recomendações. A gente está tentando fazer, nós estamos tentando fazer o melhor, né? Principalmente nesse momento, por exemplo, os núcleos de segurança do paciente que eu coordeno, né? Assim, a primeira coisa que Cláudio, os indicadores e isso, gente, primeiro a saúde do servidor, primeiro a saúde da pessoa, de quem vai cuidar. Primeiro eu tenho que segurar que essas pessoas vão ter o material, nós tivemos momentos de aperto muito grande, que quase que faltou porque não chegava insumo, mas nós conseguimos contornar. O primeiro cuidado que o cuidado é comigo, para Deus, né? E as precauções que são padronizadas aí. Eu agradeço muito, Thiago, pelo convite.
Estou à disposição e logo em seguida eu vou mandar todo o material para vocês. Muito obrigado, Cláudia. Tá bom? Nós que agradecemos. Juliana. Eu agradeço também o convite feito pela enfermeira Daisy para que eu participasse. Eu acho muito importante essa conversa, né, essa colocação da odonto, principalmente nesse período, né, que a gente pensa muito em profissional médico, em profissional da enfermagem, e eu acho que a odontologia tem um espaço bem importante, assim, para ainda conquistando, que nem a Cláudia disse, a gente, nessa função, a gente está sempre aprendendo, né, e não vai parar de aprender até terminar a função da pandemia, né, porque não sabe nem quando que vai terminar. Então, agradeço muito o convite e também estou à disposição se precisarem de alguma coisa, alguma dúvida que eu puder ajudar. Obrigado, Juliana. A Deise te mandou um abraço também, ela não pode estar participando porque ela está na assistência, inclusive, né? Parte da contingência do Covid, por afastamento de outros profissionais, ela acabou tendo que assumir a assistência. E eu acho que essa fala do aprendizado, acho que a gente está aprendendo muito e a gente está tendo que cada vez mais colaborar em um espaço que nem esse, essa web, o objetivo é justamente esse, né? A gente acelerar esse nosso aprendizado, né, e colaborar, né, eu acho que esse é o ponto que a gente não está, a web, ela vai ficar gravada, mas o contato também com os participantes, a ideia é a gente fortalecer essas comunidades de práticas, né, então tentar fazer mais, um cuidado mais seguro, cada vez mais rápido e em todos os lugares, né, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, a gente já passou das 11, a gente ainda está com mais de 60 pessoas conectadas, e a gente agradeço muito em nome da equipe a participação de vocês, Cláudia, Juliana, e de todos que nos ouviram, lembrando que a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem com muitos materiais disponibilizados, vocês podem enviar e-mail também para aps.proad@hmv.org.br, e é isso, espero que todos fiquem bem, que todos se protejam, se cuidem, e que logo a gente consiga superar essa pandemia juntos, né, sempre com muita segurança. Um ótimo dia para todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Obrigada pela participação. Obrigada.